Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Daphne. Bom dia, Sebastião. Atributos de um vendedor. Bom dia, Tan. Bom dia, Vitão. Tudo bem? Atributos de um vendedor de sucesso. Bom dia, turma! Primeiro, ótimo dia para todos nós, livezinha pela manhã, porque hoje eu tô animado, cara, hoje eu tô muito animado. Essa semana é uma semana que entrei muito animado, tive um ótimo final de semana. Ontem abrimos as inscrições do programa Vence, oficialmente estão abertas, a live foi muito legal, trouxemos alunos lá no nosso escritório, foi muito massa. Alguém aqui acompanhou a live de ontem? Foi muito legal. E tô vendo aqui a Rose, ali, Fabião, Dia... Bom dia, Maurício. Bom dia, Carlinha. E foi muito legal a live de ontem. Foi bem diferente, cara. E o Flávio, né? A gente trouxe alunos da turma. E a live foi só pra... Foi bem legal, né? Cada aluno trouxe um ponto para debate, discussão. Então foi muito legal. Foi muito legal. Teve muita vida. Teve vocês. Isso que é muito legal. E, turma, hoje eu vou fazer uma live. Vou chamar um cara muito especial aqui. Que eu vou falar de atributos de um vendedor de sucesso. Acho que aproveitando esse clima de abertura das inscrições do programa Vence, começou ontem, eu quero trazer um cara que tô louco para trazer ele para São Paulo, para gravar um podcast. Acabei de ver que ele entrou aqui. É um cara que eu me inspiro absurdamente, é um irmão, é um amigo, e para falar de atributos de um vendedor de sucesso. Ele que tem um DNA, cara, de vendas no sangue também. Puta, eu sou muito suspeito para falar dele. Eu quero trazer ele aqui para falar para vocês atributos de um vendedor de sucesso. Vou colocar aqui, atributos de um vendedor de sucesso. Ele que é um mensageiro, não só de força de vontade, de garra, de determinação, de empenho, do espírito empreendedor. Então deixa eu chamar esse amigo meu aqui que já está aqui na área. E com vocês, senhoras e senhores, aqui ó, para quebrar tudo. Quem será? Quem será? Já chamei ele. Chegamos Vamos com tudo, Rick! Zerei a vida, tô na live do Caio. Como é que você tá, meu amigo? Agora eu tô melhor ainda, meu parceiro. Falando com você, a águia reconhece a águia, né? Correndo para girar a engrenagem, vamos para cima, não pode parar. Eu tô com uma saudade de você, velho. Sério. Pô, eu também, cara. Você é um guerreiraço. Tô te devendo uma ida em São Paulo aí, né, cara? Nesse negócio de pandemia, cada um correndo para um lado, a gente não consegue se encontrar pessoalmente. Mas que bom que as redes sociais nos permitem essa parada, né? Tá, você sabe que você não vai escapar da gente, não, né? Você vai estar ali, a gente vai fazer tudo junto. Você sabe, né? Que eu vou te captar, vamos fazer. né? Vou te Você vai me captar puxar, eu tenho certeza absoluta. Não tem como escapar de Caio Carneiro, não, meu parceiro. Tá maluco? Rick, eu quero muito navegar dentro da sua história, eu quero que você traga muito. Você tem lições maravilhosas para a galera aqui, um de águia que está aqui. A gente acabou de abrir as inscrições ontem do programa Vence, eu e o Flávio, e a gente fez uma live ontem, junto com os alunos, cara, né? E eu olhando para você, para a tua história, eu quero já começar a aquecer os motores nesse sentido. Foi muito marcante, assim, o primeiro vídeo que o Brasil te conheceu. Aquele vídeo da água emblemático, sei lá quantos milhões e milhões e bilhões de visualizações aquilo lá teve. Mas o espírito, cara, sabe? Esse espírito empreendedor, o ímpeto de vitória. E quando a gente fala de vendedor, você é um cara que você pega o teu isopor nas palestras que você faz, no evento que você faz. Você deixa muito claro qual que é os atributos de um vendedor de sucesso, de uma pessoa de sucesso. Eu queria começar a discutir com você isso, cara. Sabendo que você começou lá nas areias de Copacabana. Na verdade, você começou antes a tua luta, né? Mas nas areias de Copacabana, que ali tudo começou,
quais para você são os atributos, cara, de uma pessoa de sucesso, de um vendedor de sucesso, de um empreendedor de sucesso? Me conta, cara. De um vendedor de sucesso, atributos de um vendedor de sucesso por Rick Schafer. O que fez você ter esse destaque, assim, sabe? Eu quero pegar um pouco da lógica do teu caos, sabe? Por que fez o Rick ter um destaque assim tão grande, cara? Baita de um vendedor. Bom, um dos principais atributos é seguir o Caio, né? Porque aí você vai pegando a visão da parada. Cara, eu penso que eu não sou um cara extraordinário. Eu sou um cara comum de resultado extraordinário. E por que eu digo que eu sou um cara comum? Porque eu venho do caos, né, cara? Eu não tive outra opção se não subir ao ringue e lutar. Só que eu entendi o mecanismo e comecei a fazer as coisas acontecer. Eu penso que no meu caso, eu sempre digo isso para as pessoas, no meu caso, o principal atributo, depois de ter um porquê, quem tem um porquê supera todos os porquês, o principal atributo é ter a necessidade de fazer a coisa acontecer. Eu não sou da era de que eu quero ser um case de sucesso. Não, meu parceiro, eu tinha necessidade de colocar comida na mesa, necessidade de pagar aluguel, necessidade de não pegar no fuzil. Eu cresci entre o fuzil e o livro, meu compadre. Eu cresci entre o fuzil e o livro. Era mais fácil eu pegar no fuzil. Eu tinha necessidade de correr do fuzil. Eu tinha necessidade de correr do que tinha de obscuro no lugar que eu estava. Eu tinha a necessidade de ter nascido e sido criado no meio da lama e de tentar sair dela. Eu tive a necessidade de não ver aquilo quanto areia movediça. Eu tinha que sair dali. Eu tinha a necessidade de criar uma filha sem que ela se engravidasse na adolescência, sem que ela se perdesse nas oportunidades do lugar que ela foi criada. Eu tinha a necessidade de honrar a luta do meu pai para criar minha mãe, para cuidar da minha mãe após o derrame cerebral dela e cuidar os 5 neguinhos do cabelo amarelo que moravam em um dos lugares mais perigosos das cidades que nós moramos. Da cidade. Todo lugar que eu morava num lugar mais perigoso, porque quem não tem condição mora na periferia. A periferia é crescer entre o fuzil e o livro. Eu tive a necessidade. Repito, eu não sou case de sucesso. Isso aí veio como bônus. Eu sou um cara comum que teve a necessidade de seguir caminhando independente das circunstâncias. E eu penso que para muita gente hoje, a necessidade não é atributo. Porque não tem necessidade. Na verdade, eu vejo muita gente querendo ser um case de sucesso, mas se der tudo errado, o pai tem colocando comida na mesa. Quer ter milhão, mas se der tudo errado, até é formado em não sei qual área, tem como correr por lá. Quer morar bem, mas se der tudo errado, o pai tem uma empresa tal que vai, de uma maneira ou de outra, cair no colo desse garoto a qualquer momento. E essas pessoas não têm culpa nenhuma disso. Ninguém tem culpa de nascer no berço de ouro. Por outro lado, eles não têm, de fato, a necessidade que eu tive de falar, cara, ou eu faço ou eu faço. Não vai cair no meu colo casa, até porque meu pai não tinha. Não vai cair no meu colo dinheiro, até porque a gente não tem. Não vai cair no meu colo nada disso. Tá mais fácil cair um fuzil no meu colo, porque tá aqui no lugar que eu fui criado. Esse cai. Ó, se precisar, tá aqui. Eu tinha necessidade de correr dessa parada, eu tive a necessidade. A necessidade, Caio, quando usada a favor da gente, te transforma num monstro. Porque ela te faz seguir. Eu falo com as pessoas que a vida é o seguinte: você nasce no meio de um lugar gigante, cheio de rua, de avenida, e você pode ir fugindo. Você nasce aqui, tem aqui, você vai fugindo. Quem tem opção vai fugindo. Não deu aqui, eu tento aqui, não deu aqui, não tento aqui, não deu aqui, eu tento, vai fugindo, 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 até que você cai num beco sem saída, onde não tem como para onde correr. Eu já nasci nesse beco. Eu já nasci no beco sem saída. E eu construí a saída. Não tinha saída, eu construí a saída. Então, a necessidade é o primeiro fator que, onde eu nasci, separa quem vai ficar de quem vai seguir em frente. Separa homens de meninos. Porque senão o cara vai falar, cara, não leva a mão não, mas eu nasci na quebrada e pra gente é mais difícil. Eu não quero nem saber se é mais difícil. É impossível? Não, então quer saber se é mais difícil. Eu vou tentar. Não vou não, porque é 1 em 1 milhão que consegue. É 1 em 1 milhão? Tem uma chance em 1 milhão? Então sou eu esse 1 milhão. Eu vou tentar. Entendeu? Eu não tenho condição de ler, eu não gosto de ler. Meu parceiro não é ter condição, não é gostar, é ter a necessidade
de buscar conhecimento. Necessidade. Não tem a ver com gostar de ler. Não tem a ver com precisar. É necessário. Eu não tenho paciência para ler. É necessário, meu colega. É necessidade. Eu fui desenvolvendo essas coisas que hoje eu gosto, baseado na dificuldade que eu tive que enfrentar essas coisas para tocar o barco para frente. Não tive opção. Dormi no chão, calcei que chute, passei fome, buscava lenha para esquentar água, porque na minha casa não tinha energia elétrica. Eu vestia roupa usada, porque eu sou filho do meio, então a roupa era comprada por irmão de cima, e depois passava para a irmã, depois passava para o filho do meio, depois passava para outra irmã, depois passava para o irmão. Mas não tinha essa roupa de homem, roupa de mulher onde eu nasci, na minha família. Eu dormia no chão, em um colchonete de palha, meu irmão dormia para baixo, eu dormia para cima. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. Eu encapava caderno com saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. Eu vi minha mãe perder a saúde na adolescência dela, praticamente na vida útil dela lá atrás, 30 e poucos anos de idade, ela teve um derrame cerebral. Vi meu pai não descer do ringue e lutar pela minha mãe o tempo todo. Eu falei, cara, eu não posso parar, eu tenho a necessidade de seguir. Eu não sou case de sucesso, eu sou de outra era. Eu não sou da era do empreendedorismo, eu sou da era do trabalhar por conta lá atrás, quando não tinha outra opção a não ser fazer aquilo. Essas paradas que eu vivo hoje é bônus, cara. Isso aí é porque a vida fala, cara, é igual um jogo de videogame. Você vai seguindo, você ganha uns bônus, entendeu? A minha vida foi isso. De tanto eu seguir, Deus falou, dá um bônus pra ele, dá esse bônus, dá esse bônus. Só que eu era muito atento, ligado, né? 320. No meio do caos eu lendo. Os caras, você pirou, cara, você vende água. Eu falei, meu parceiro, eu vou ler, porque se eu não plantar essa parada, eu não vou colher essa parada, então eu preciso de ler. No meio do caos, eu fazendo treinamento, porque você está treinando para quê? Eu falei, venda treinamento, irmão. Se eu não treinar, eu não vou ficar bom nessa parada aqui, não. Venda não é dom, não. Oratória, de repente, seja dom. Oratória, de repente, eu percebi lá atrás que é dom e eu fui melhorando, comunicação, eu fui melhorando, mas venda é treinamento, irmão. Eu tenho que treinar essa fita aqui. Se eu não treinar, eu não vou ficar bom. Eu tenho a necessidade de treinar esse negócio aqui. Aí eu ia treinando a parada, os caras falavam, pô, o cara tá treinando. E eu começava a destacar dos demais, os demais começavam a me observar e eu começava a liderar. E aí os caras viram, pô, a gente tem a necessidade de treinar. Ah, mas eu tenho preguiça de treinar, não tenho paciência de treinar, meu parceiro, mas o ritmo tá seguindo, o cara tá destacando, o cara treinou. Nós temos a necessidade de treinar. E então as coisas que eu ia fazer, estimulava as outras pessoas a fazer, porque eu conseguia falar que aquilo era necessário, eu conseguia materializar alguma coisa de melhor, baseado naquilo que eu falava muito antes daquele vídeo da água. Meu aluguel em dia, eu estou pensando num documentário aí que vai entrevistar algumas pessoas do meu passado. Uma delas é as casas que eu morei de aluguel, no meio do caos. Todos vão relatar, nunca atrasou o mês de aluguel. Porque eu tinha necessidade de não atrasar o mês de aluguel. Quem mora de aluguel sabe que não existe aluguel em dia. Você não pagou, o proprietário vai te despejar. Porque ele vive daquilo. Ele tem a necessidade de te despejar para colocar outra pessoa. É o ganha-pão dele. Você pagou em dia, assim que você entrega o dinheiro, você começa a dever o outro mês, não tem aluguel em dia. Eu entreguei aqui, ó, todo dia 5 vezes. Então eu entreguei, assim que eu entrego, eu estou devendo o próximo mês. Eu tinha necessidade de subir ao ringue e lutar para não ficar devendo. Eu morei em favela, meu compadre. Lá você compra fiado, você compra na palavra, só que lá é proceder. Proceder, aqui o papo é reto, não tem curva aqui não, tá? Comprou fiado, ok. Dia tal, você vai pagar? Então pronto, você tem a necessidade de cumprir aquilo que você falou lá. Porque o papo é reto, não tem curva não. Eu tive a necessidade de aprender a ser leal, porque onde eu fui criado, lealdade é lealdade, se não for, perdeu. Eu tive a necessidade de ser humilde, porque eu conheço as voltas que o mundo dá. O mundo não gira nele, capota. O mundo não gira, ele capota. Eu aprendi isso, eu vi isso acontecer com muita gente. Caraca, mano, fulano subiu no salto, agora deu ruim e não tem condição de voltar para o lugar que saiu. Eu tive a necessidade de aprender que é melhor você ter uma boa saída do que uma boa entrada. Tem muita gente sair da favela, pode soltar uma bomba aqui nesse lugar, volto mais nunca, é o lugar que muquif. E a vida dá uns capotes, a pessoa tem que voltar e não está a porta aberta para voltar. Eu tive a necessidade de aprender sobre humildade. Eu tive a necessidade de tratar da maneira que eu gostaria de ser tratado, porque eu vi muita gente que não fez isso, nas voltas do mundo, quebrar a cara lá na frente. Eu tive a necessidade de aprender a falar perdão, aprender a ser grato. Eu estava descalço, mas tinha gente que não podia nem estar em pé naquele dia. Então eu sabia que tudo que alguém queria ter, mesmo eu estando no caos, tudo que as pessoas queriam ter era uma vida igual a que eu tinha. Eu tive a necessidade de aprender sobre partilha. Quando você nasce na favela, você mora numa parede e meio de um outro barraco igual ao seu, e seu vizinho não tem arroz na casa dele. Ele chega no muro, ô Rick, ô Tuca, a galera me chamava de Tuca, dá para me prestar um arroz?
E eu também não tinha muito arroz, não, mas eu passava meia xícara de arroz. Que a vida me ensinou que se eu tenho uma xícara de arroz e você não tem nenhuma xícara de arroz, nós dois temos meia xícara de arroz. Uau. Eu tive a necessidade de aprender essas coisas no meio do caos. Então, eu sou filho da necessidade. A necessidade foi que me apresentou a superação. E vem a superação, E esse de ponto, maneira muito generosa, a superação. Olha como é louco, eu sou filho da necessidade. Se você não aceita que é filho da necessidade, você já perdeu. Porque ela não vai te apresentar ninguém. Você rejeitou sua mãe, pô. Como é que ela vai te apresentar alguma coisa? Aí, quando eu aceitei ser filho da necessidade e comecei a seguir, mãe que gosta de filho falou, vou te apresentar uma pessoa que vai ser útil pra caramba pra você. Aí a necessidade me apresentou a superação. E quando eu aceitei a superação, levantar depois de todas as quedas e seguir, levantar e seguir, levantar e seguir, levantar e seguir, aí vem a superação e fala, já que você suportou, agora eu vou te apresentar quem vai te colocar no lugar que você merece. Aí a superação me apresentou a venda. E a venda salvou minha vida. cara, Eu entendi isso muito rápido. e de necessidade, você falou uma coisa tão forte, assim, quando você falava, me tocava tanto, porque quando você... Eu acho que são dois pontos. Acho que são dois pontos, né? Para muitas pessoas, a decisão ela acontece quando a circunstância que ela está insustentável. Ela fala assim, cara, não dá mais. Eu falo para as pessoas, quando a pessoa sai do agora vai e fala para agora chega, tem gente que tá no agora vai. Todo final de ano fala, não, 2020 agora vai. Aí 2021, não, nesse ano agora vai. Às vezes o cara tá há 9 anos no agora vai. E vai falar dia 22, vai abraçar o marido, vai abraçar a mulher, vai tomar um vinho, vai fazer um champanhe, vai ficar emocionado, vai falar assim, amor, esse ano agora é nosso. As pessoas estão no agora vai. Mas eu acho que muito mais poderoso do que agora vai é quando você fala chega, cara. Você fala chega, não dá mais. Ou seja, essa necessidade de mudança, ela toca na tua vida, você abre a porta e você deixa ela entrar. E tem circunstâncias que a nossa vida nos coloca que meio que e você relatando isso muito bem, Caião, eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra opção, eu não tinha uma terceira porta, eu não tinha uma segunda via, era assim, ou vai, ou vai. Só que não é todo mundo que, às vezes, Rick, está numa circunstância onde é nítido que não tem opção. E, às vezes, quando você tem opções, você se atrapalha. Tem muita gente, a maioria das pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas no Brasil são classe média, e a média é no meio. E às vezes é aquela coisa, puta, minha vida não é ótima, tá longe de ser ótima, mas tá longe de ser horrível. Ela é morno. Ela é morno. E às vezes essa necessidade, para muitas pessoas, essa necessidade não aparece. Como que você acha? Tem muita gente aqui que bom é inimigo do ótimo. E você deixa muito claro isso. O bom é inimigo do ótimo. Só que tem gente que só espera ir pro ótimo quando tá ruim. E ele fica refém do bom. Como que você acha que alguém pode ter essa necessidade, esse ímpeto? Porque e já dá para ver esse primeiro assim, quando você cria um desejo ardente, quando você tira as opções da sua vida, quando você coloca assim, o sucesso ele deixa de ser um sonho e virou um dever seu. Era uma obrigação eu crescer. Por que era a minha obrigação? Porque eu não podia estar aqui. E quando você coloca, eu também muito na minha vida, cara, era assim, era obrigação, cara, eu vencer. Era meu dever vencer, porque eu criei dentro, você vê uma circunstância muito desafiadora, Rick. Eu de longe, cara, de longe, não passei nada do que você passou. Então, graças a Deus, cara, meus pais lutaram muito, sabe, conseguiram me dar uma vida que nunca faltou nada. Não vim de família extraordinária, vim da típica família brasileira, cara, de pais trabalhadores que lutam pra cacete, tem um monte de gente que vai se identificar para dar o melhor pros filhos, cara. E só que eu consegui criar dentro da minha cabeça que o sucesso era uma obrigação, cara, eu crescer era uma obrigação, dar melhor de mim era uma obrigação. Como que você acha que as pessoas que estão numa circunstância que tá ok, tá boa, não tá, mas também não tá ruim, como que essas pessoas se mexem? Bom, cara, tem um problema das pessoas que é ir para a zona de desconforto com muita facilidade. Por incrível que pareça, o caos vira zona de conforto para muita gente.
por causa do meio que elas estão. Ela está no caos do caos, mas agora. Não se assusta com essa informação, não. Agora, se eu ir na favela agora, são 8 horas e 21 minutos, tem alguém lá no caos do caos abrindo a primeira cerveja do dia. E se alguém comprou essa cerveja, e nada contra ele, porque é uma questão de escolha, tá? O cara escolheu aquilo, tá tudo certo. Só que esse é o cara que vai chamar a história do rico de sorte. E ele não sabe disso, né? E mais tarde ele vai encontrar com outro cara que está no caos, assim como ele, que já comprou uma carne e eles vão fazer um churrasco hoje, terça-feira, meio de semana, não é feriado, não é nada. Os caras não têm motivo nenhum para comemorar, mas vão estar em volta de uma churrasqueira com uma cerveja aberta. Provavelmente a cerveja mais cara é num copo de R$200. Porque é a moda, então os caras querem estar na moda. E é bem provável que os caras estão com tênis de 12 molas no pé e com um smartphone dos novos na mão. Tudo comprado em prestações de sumir de vista. Morando dentro de um barraco sem reboco, com a filha que tem bronquite asmática, está morrendo lá dentro, sufocado por causa de asma, bronquite, que não tem uma janela, não tem nada, e o pai está lá tomando cerveja, fazendo farra na rua. E a filha vai comer hoje miojo, para não ficar com fome. E para eles está tudo certo, eles não conseguem entender que aquilo está errado. Por quê? Porque os caras são fruto do meio que eles vivem. O meio que ele vive faz com que ele entre numa zona de conforto, que ele começa a normalizar esse tipo de situação. Para ele é normal, não, cara. Eu tomo minha cerveja mesmo, para ele é normal. Para ele está vivendo a vida do sonho tomando aquela cerveja. Por quê? Porque para quem não conhece o bom, o ruim é ótimo. Para quem não conhece o ótimo, o bom é extraordinário. Para quem não conhece a excelência, o ótimo é pela ordem. E aí, quando você só consegue enxergar o próximo degrau se você estiver caminhando na direção do próximo degrau. Porque senão você se conforma no degrau que você está. E repito, não tem problema nenhum o cara fazer o churrasco dele, ele ter o smartphone dele, ele ter o tênis dele, desde que seja comprado de maneira honesta. Não tem problema nenhum ele ter isso. Só que tem quando ele ter isso, por que ele ter isso, critério para ele ter, e eles não têm critério. E os caras começam a travar. Na mesma favela que eu nasci. No mesmo lugar que eu vi o fuzil, eu vi um cara abrindo uma barbearia, um cara abrindo um sacolão, um cara abrindo uma igreja, um cara carregando um fuzil. E eu escolhi quem eu queria como professor da minha vida. Os caras se apegaram ao bar, se apegaram à cerveja, churrasqueira, a andar na moda, a não descer do salto, que não tinha nem motivo para subir no salto, então, já que subiu, se apegaram a não descer, e foram para uma zona de conforto. E essa zona de conforto estabilizou esses caras, concretou o pé dos caras no degrau que eles estão, e eles não têm sequer noção que existe um outro degrau. Que existe alguma coisa melhor do que a vida que eles estão levando. E eu sempre fui um cara inconformado com essa parada. Eu olhava para aquilo e falava, cara, não é possível que não exista uma vida melhor do que essa. Eu preciso descobrir onde é que está essa vida e caminhar nessa direção. Eu só conseguia, porque eu sempre, no meu primeiro livro, eu falo isso, na vida faça como a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Eu sempre ia, modelando meu curso, mas eu ia, eu não parava. E os caras estavam concretados no chão. Então o cara que tá lá tomando a cerveja, ele vai me ver sair com a caixa de isopor, ele vai me chamar de otário. Pô, lá vai ele, sonhador. Diz que vai ganhar dinheiro vendendo água. Aí passa o outro indo com um curso de barbeiro, o cara tá lá tomando a cerveja e fala, lá vai o outro lá, dizendo que vai ganhar dinheiro com barbearia. Mal sabe ele que o cara que ela vai para o curso de barbeiro, que o cara que ela vai para a caixa de isopor, tá caminhando. E caminhando, eles acabam visualizando alguma outra coisa e tem vontade de caminhar naquela direção. O cara que está estagnado ali, se ele não está caminhando, ele não vê outra coisa. Como ele não vê outra coisa, ele olha para o lado, tem um igual a ele fazendo o mesmo. Olha para o outro, tem um igual a ele fazendo o mesmo. Ele fala, não, cara, é isso aqui, a vida é isso aqui. Ó. Eles não têm perspectiva de existência de um outro lugar. Por quê? Porque eles estão dentro de uma bolha e não tem sequer a curiosidade de pegar uma agulha assim e falar, deixa eu furar aqui só para ver se tem alguma coisa fora dessa parada aqui. Eles não têm. Se contentam com o ruim por sequer saber da existência do bom. E esses caras não têm como alcançar o ótimo, o excelente, o extraordinário, fora da... Não tem como, porque para eles só existe o ruim. Virou zona de conforto, normalizaram a coisa ruim. E eu fui um curioso que falou, cara, não é isso aqui. Não tem como eu estar vendo esse cara passar de carrão aqui ou de ônibus e eu achar que eu tenho que morrer no ônibus. Não tem.
você nascer em uma circunstância diversa pode ter sido circunstância de alguma coisa que veio antes de você. Mas eu sempre tive muita certeza de que você morrer na condição que você nasceu foi escolha sua. Eu sempre tinha convicção disso, cara. Eu nasci no caos. Mas se eu morrer no caos, eu escolhi morrer no caos. Munido de saúde plena, eu escolhi. Eu escolhi. E aí eu comecei a caminhar, cara. Então, os caras que não conseguem avançar é porque estão normalizando o caos. E aí, toda hora que você vê esses caras, mas no Brasil não é tão simples assim, porque o governo, porque minha parceira, a vida não é justa não, colega. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Não é Cara, justo. me veio uma história na cabeça aqui, que você falou, normalizando o caos. Tinha o Rick, um cara, que ele foi num posto de gasolina, e quando ele chegou no posto de gasolina, tinha um cachorro agonizando no posto. Agonizando. Enquanto ele abastecia o carro, ele reparava aquele cachorro agonizando. E, cara, ele ficou aflito, né, de ver aquele cachorro. E ele chegou e perguntou pro frentista, né? Meu amigo, cara, que tem aquele cachorro, cara? O cachorro tá agonizando. E o frentista falou assim, cara, fica tranquilo. Ele só tá deitado em cima do prego, não é nada demais. Aí o cara perguntou, ué, por que ele não levanta se ele tá deitado em cima do prego? A gente também não sabe. Então a gente supõe que acha que não deve estar doendo tanto. E quantas pessoas que estão deitadas em cima de um prego? Como assim? Cara, tá doendo pra caramba, mas não é aquela dor que mata, mas é aquela dor que o cara aprende a normalizar. Você começa a anestesiar por meio de circunstâncias, de pensamentos, você se coloca em ambientes que anestesia a dor de um prego. E a vida não é para você estar deitado em cima de um prego. Tem muita gente, por exemplo, que não está onde gostaria, mas tá tudo bem, eu poderia estar muito ali. Você tem que ser grato, eu concordo, e o Rick sabe disso. A gente nunca terá mais enquanto não aprender for grato por aquilo que já possui. Mesmo se aquilo que você possui é pequeno ainda, seja grato por isso. A gratidão desencadeia a prosperidade. Você ser grato por onde você está é o passo para você ir um além. Só que tem gente que normaliza, tá tudo bem, não há nada que eu possa fazer. Tem muita gente que está deitada em cima de um prego. Então, Rick, primeira coisa, necessidade. Você foi preciso, cara. É preciso dentro de nós. É impressionante, né? Toda pessoa, não importa se ela está no nível 1 ou no nível 10, ela sempre tem a necessidade de ir pro próximo. Ou porque a necessidade está baseada em cima da sobrevivência. Ou porque a necessidade está baseada em cima do sonho do teu filho. Ou porque a necessidade está baseada em cima do propósito das pessoas ao seu redor. Ou porque a necessidade está baseada em cima de uma diferença que você quer fazer no mundo, de um problema que você quer resolver, de algo que você quer deixar melhor. Então, necessidade, adorei que você mandou isso aqui. A segunda que você mandou é ambiente. Caio, você tem necessidade incrível. Você se colocar no ambiente para que a sua necessidade seja fomentada, cara. Você esteja no caminho certo, para que a sua necessidade não seja apagada por um banho de água fria ou porque alguém se empuxando, alguém te condenando, alguém te criticando porque você está caminhando. Então, necessidade. Eu vejo você toda vez que você fala, cara. Toda vez eu já vi você, eu já vi o Rick ao vivo com a caixa de isopor, mas não a original, que eu sei que a original não sai da tua casa. Mostrar a original. Deixa eu mostrar para a tropa original. Pega a visão. Essa aqui é a original, cara. Essa que o tá cara andava aqui com a pelas placa. águas. Deixa eu virar aqui. Peraí. Ah. Olha ela aí, ó. Você já Essa vendeu aqui... muito? Como é que é? Deixa eu virar aqui. Como é que é? Essa já caminhou com muito, já fez muita venda com ela? Essa aí seria uma injustiça eu jogar essa caixa fora. Dessa aí é minha fiel escudeira. Essa aí, combinado nosso na areia era, ela virava para mim e falava, vamos combinar uma parada aqui, meu parceiro. Eu assumo o compromisso de suportar todo esse peso que você coloca dentro de mim, 3 fardos de água, eu não nasci para carregar, eu sou de isopor, colega, eu não consigo. Mas eu assumo o compromisso de suportar. Se você me prometer que vai ficar nessa areia até cada água dessa ser vendida e só vai sair depois que eu estiver leve, da mesma maneira quando você colocou a primeira parada. E aí a gente era equipe, né, cara? E aí a outra coisa que a galera tem que entender para você alcançar o extraordinário é se você não tiver uma equipe, se você achar que é só você não vai. A minha equipe era essa senhorita aí. Então seria uma injustiça eu estar num triplex que eu estou fazendo essa live com você e ter quebrado essa caixa para eu acreditar que eu não preciso mais dela. Pô, essa caixa, na época dos barracos de Paula na favela, era ela que descia os becos comigo. Quando Ela ela é só zombava, era eu e ela. a sócia da casa, hein? Ela tá Ela é a sócia. sócia, tá maluca? A escritura tá metade meu, metade dela. Se der ruim aqui, metade é dela. Tá louco, irmão?
essa caixa... E aí, por falar da caixa, vem uma outra coisa, cara, que a galera precisa de entender para ontem, né? Que é a questão de trabalhar em equipe. Ninguém é feio, ninguém é. Ninguém. Eu não conheço nenhuma pessoa que alcançou o extraordinário que não tem uma equipe. Nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Então, começa da família, né? Caio, por exemplo, tem uma Fabi do lado do Caio, que talvez se não fosse o Caio com a Fabi, talvez ele não tivesse alcançado tanto. Alguém pegar sua mão e falar, bora. Talvez não tivesse alcançado tanto. Entendeu? O Caio tem uma equipe que trabalha com ele, talvez sem essa equipe não tivesse alcançado tanto. Total. Eu tenho uma família muito estruturada, que apesar do caos da miséria, nós não tínhamos recursos materiais. Por outro lado, nós tínhamos uns aos outros, e ter uns aos outros era muito mais importante que ter muito recurso material. Então, a gente passava junto pelo caos. E eu tinha a caixa de isopor. Então, eu joguei em equipe. Olha para essa caixa. O que vem na sua cabeça, assim, sabe quando você olha para ela? Uma coisa você já falou, cara. Essa coisa que você falou assim, cara, vamos fazer um combinado? Esse compromisso, né? Você, de uma maneira lúdica, você fez um compromisso com a caixa de isopor. Assim, cara, a gente vai até o fim, cara. Até o fim. Aquela coisa, quantas pessoas que, sabe, de uma maneira, aquela coisa que, puta, ela tem uma meta de vendas hoje, ela tem vendas, ela falou assim, cara, vou fazer 50 ligações hoje. E às vezes na terceira ela fala, puta, eu não tô com saco, às vezes toma um não, ou toma uma chacoalhada, ou toma uma condenação, ou isso, ou aquilo, e a pessoa perde performance, cara. E ela não faz aquilo que ela se propôs a fazer. Então foi muito incrível que a primeira coisa que você estabeleceu com ela foi compromisso. Então um atributo meio que de você com a caixa a gente está comprometido, tem 30 águas aqui dentro, a gente só volta com você vazia. Ou seja, esse compromisso. Qual que é outra coisa que a caixa te lembra assim, cara? Bom, primeiro tem o compromisso, segundo tem a lealdade ao compromisso. Porque é o que você está falando, as pessoas começam a fazer... eu me comprometo em fazer 50 ligações, mas no terceiro não eu abandono. Então, você não foi leal àquilo que você comprometeu. Se você não tem lealdade com o seu compromisso, está tudo certo com o seu resultado, colega. Não tem problema nenhum com o seu resultado. Você não é leal sequer ao compromisso que você fez, como é que você quer alcançar o extraordinário? Então, eu e a Caixa tinha o compromisso e nós tínhamos lealdade ao compromisso. Porque nós sabíamos que o não viria. E não eram apenas 36 águas da primeira vez. O meu comprometimento com ela era de vender todos os dias 120 garrafas de água. Todos os dias. Tomava muito não? 120... Muito não? Tomava muito não? não? Não entendi. Você tomava muito não? Eu fico pensando, Rick, cruzando Copacabana inteira. Quantas pessoas tem Copacabana? 4,5 quilômetros de areia. Só a aula de Copa. 4,5 km de areia. Feito mais ou menos 30 vezes indo e 30 vezes voltando todos os dias. Ou seja, 60 vezes andando 4,5 km. Eu corri uma maratona todo dia. E assim, eu corri uma maratona com 50 quilos nas costas. Se eu tomava muito não, era outro compromisso que eu tinha com a Caixa. E compromisso que eu tive com a lealdade que eu tive com o meu compromisso. Eu tinha que entender os nãos. Quando eu comecei a vender água, eu, assim como a maioria das pessoas que vão se compromissar a fazer 50 telefonemas, 50 ligações, eu também ficava revoltado com os nãos. Até um dia que eu falei assim, peraí, eu preciso de entender porque eu tomo esses nãos. Eu vou ter que criar alguma maneira de saber quantos nãos que eu tomo para eu ganhar cada sim. Criar minha taxa aqui de conversão. Aí eu comecei a contar. Água aí, meu parceiro? Não, obrigado. Água aí? Não, obrigado. Água aí? Água. 28. Água? Sim. Dá uma. Opa, 28 nãos e um sim. Mais ou menos 28. Vamos testar novamente. Seguir. Água aí? Não. Água não. Água não. Água. 31 nãos e um sim. Opa. A primeira foi 28, agora foi 31. Vou testar só mais um. Aí, água. 29 nãos e um sim. Opa, descobri. A minha taxa de conversão para cada 30 pessoas, mais ou menos, que eu ofereço água, eu tomo 29 nãos e ganho um sim. Aí, baseado nisso, eu falei, peraí, agora vamos fazer outra conta muito importante aqui. Caixa, qual é o nosso compromisso? É vender quantas águas? 120 garrafas de água. Tá, então se a minha taxa de conversão é baseada em 30, para eu vender 120 garrafas de águas, eu vou ter que todos os dias ser leal ao meu compromisso. Eu já sei que eu vou ganhar 29 nãos para um sim, mais ou menos 30. 120 vezes 30, 3.600. Para eu vender 120 garrafas de água, eu tomo 29 nãos a cada uma. Então, 29 vezes 30 dá 3.480. Ou seja,
eu tomo 3.480 nãos para conseguir chegar em 120 sim. O que eu estou te falando é que eu ofereci água diariamente para 3.600 pessoas, sabendo que eu ia tomar 3.480 nãos, mas se eu não tomasse aqueles 3.480 nãos, eu não chegaria aos meus 120 sim. Caio, quando eu descobri a minha taxa de conversão, eu virei caixa. É o seguinte, minha colega, nós somos, tem 120 águas nessa parada aí, mas são 3.600 ofertas, 3.480 não, para que nós chegamos no 121 sim. Tá? Você topa? Ela fala, topo. Falei, então bola para cima. Todos os dias eu vendia. E no meu caso era pior, porque o público da praia troca todos os dias. O cara que comprou minha água hoje não ia comprar minha água amanhã. Então amanhã eu ia ter que recomeçar. E amanhã eu ia ter que oferecer novamente para 3.600 pessoas. E amanhã eu ia ter que estar disposto novamente a tomar 3.480 nãos. Caso eu quisesse vender 120 garrafas d'água. E eu estava disposto. Eu estava disposto a fazer isso amanhã. Eu estava disposto a fazer aquilo depois da manhã. Eu estava disposto a fazer no outro dia. Eu estava disposto. E os caras falavam, não tem lógica. O Mangueira, que a galera me chamava de Mangueira. O Mangueira, com essa caixa dele, os caras trabalha numa alegria do caramba, eles recebem um monte de sim, recebem um monte de não, e eles seguem, e os caras começaram a me perguntar, os outros vendedores, Rick, como você consegue, cara? Como assim? Não estou entendendo. Você nessa alegria toda, 120 garrafas d'água, você é maluco, você estipulou uma meta muito alta para essa areia, e você fica felizão, e a gente não sabe como, no final do dia você vendeu uma meta das 120 garrafas d'água. Eu falei, meu parceiro, eu descobri minha taxa de conversão. Os nãos fazem parte. Ah, o não eu já tenho ilusão, cara. Você tem o sim, só que você vai ter que ir em busca dele. Eu não tenho não, eu tenho sim. Eu sou o resultado do não que eu dei a todos os nãos que me deram. Eu tenho sim, cara. Só que no caminho do sim, existe vários nãos. Você vai ter que procurar o sim. O não é tipo fuzil, eu tenho certeza que tem na favela. O sim é tipo livro, eu até sei que tem, mas não sei onde ele tá, não. E aí eu ia em busca do sim. E aí eu comecei a ensinar aquilo para os outros caras. Nós éramos mais ou menos 30 vendedores na areia. Com o tempo eu virei para os caras e falei, cara, será que vocês não perceberam ainda? Nós somos mais ou menos 30 e cada um de nós tem que oferecer água para mais ou menos 29 pessoas para vender uma. Sabe qual que é a lógica disso aqui? É que nessas 30 tem uma venda para cada um de nós. Os 29 nãos que eu tomo é um sim de cada um de vocês. Então vocês também vão tomar mais ou menos 29 nãos para vender uma água. Os caras falaram, caraca, Rick, nunca tinha pensado por esse lado não. E quando eu vi, eu estava trabalhando em equipe, informando a galera. E aí tem outro atributo muito forte de quem quer ganhar dinheiro com venda. Fazer sucessor. Se você não tem sucessor, você não é fera, meu parceiro. Se você não tem sucessor, você não formou ninguém. Aí eu vi que eu estava preparando os outros caras. Quando eu cheguei na areia, ninguém vendia 3 malas de água com 12, 36 anos. Ninguém vendia. Quando eu saí da areia em 2018, eu vendia 18 malas de água. E todo mundo vendia 15. Ninguém vendia 3 quando eu cheguei. Ninguém vendia. Eu já entrevistei esses caras várias vezes e eles já falaram isso. Tem várias vídeos aí na minha página falando isso. Os caras falaram, não, antes do Mangueira aqui não tinha. Já não pensava que dava para vender mais de que 3 falas. Não tinha lógica isso. Ele que mostrou pra gente por A mais B e desenhou e provou e fez, materializou que tinha como fazer. E eu comecei a formar os caras falaram, caraca, mano, esse cara é muito acima da média. E aí eu fui caminhando, entendeu? Então eu entendi os nãos. E eu ia em busca do sim. Eu desenvolvi a técnica de saber mais ou menos quanto não que eu tomava para cada 100 que eu tinha que receber. Eu tinha fidelidade e lealdade ao meu propósito de vender as 120 garrafas de água. Ao meu propósito, não, ao meu objetivo. Porque o meu propósito, na verdade, tem mais ou menos 1,80 m e fez 18 anos outro dia. Eu tinha lealdade ao meu objetivo, porque se eu não tivesse lealdade ao meu objetivo, eu estava dizendo que eu não estava nem aí para o meu propósito. Eu não podia voltar para casa sem vender as 120 garrafas d'água. Eu tinha um propósito para estar ali. E eu e a caixa voltava levinha dentro do trem, andava 2 horas todo dia para retornar para casa, chegava em casa mais ou menos 20 horas, 21 horas, para 5 horas da madrugada eu estar em pé novamente, eu e ela e retornar para a areia. Para mais um dia tomar 3.480 não, para ir em busca de 125. E eu fui entendendo isso e materializando, entendendo e materializando, entendendo e materializando, entendendo e materializando. E daí que vem essa mente do Rick Chess de ter tanta tranquilidade para tocar o barco no meio do caos, porque eu entendia o caos, eu estudava o caos, eu era curioso. Eu não reclamava do caos apenas, eu questionava o caos, porque você tem que ser um inconformado, um cara que questiona. Mas se você questiona e não vai desenvolver alguma ação para sanar aquilo que você está questionando, reclamação por reclamação não resolve. Eu era o cara que questionava, mas queria entender o processo. E aí eu comecei a desenvolver coisas que não tinha naquele local. E eu certamente, eu melhorei aquele lugar.
na minha vida eu necessitei passar por Copacabana para acontecer tudo que aconteceu na minha vida, mas eu necessitei passar por ali também para deixar ali outras pessoas, para formar pessoas que melhoraram aquele lugar. E sem a menor sombra de dúvida, os vendedores de Copacabana são outros a partir da minha passagem por ali. Cara, uma coisa tão forte que fica muito nítido assim na minha cabeça é que o não é um cheque predatado pro futuro, né? As pessoas acham que o não vale nada. Não, você só não saca ele no exato momento, mas ele é um cheque predatado pro futuro. Muitas pessoas comemoram quando o sim vem, mas o não, ele é um prenúncio, cara. Ele é um prenúncio. E quando você entendeu que cada vez, assim, 29, você recebia 29 cheques e um você resgatava. Era 20 pagamentos em cheque predatado. E quando aquele um parecia, você vinha resgatando todos aqueles pagamentos. E quando você entende isso, e dá pra ver, cara, eu conheço o Rick já há um tempo, ele sempre oferecia água, e não importa qual era a resposta, se era o sim ou não, ele estava motivado, porque ele sabia que o sim ia chegar. E o sim, porque o não é um cheque predatado pro futuro. E quando a gente entende isso, porque muitas pessoas, quando elas tropeçam em cima do não, a pessoa acha que quando a pessoa fala um não, quando ela toma qualquer tipo de não na vida, é o não para ela, é o não, significa que ela é incompetente, que é um testado de incompetência, a assinatura num formulário de incapacidade. Não, nada mais é do que um cheque predatório para o futuro. Não, é um indicador de quem caminha, cara, de quem percorre 4 quilômetros na areia. Cara, eu tomei 10 não ontem, significa que você tá andando, cara. Significa que você tá oferecendo. É um indicador de performance. Então, é incrível, assim, o Rick tomava, cara, 3.600 por dia. Por isso que você correu uma maratona. É daí que vem a maratona. Só que o quilômetro da maratona da vida não é medido em quilômetros, é de um não pro outro até o sim aparecer. É de um não pro outro, é de um não pro outro, é de um não pro outro, cara. É um não para o outro. E esse entusiasmo entre um não para o outro, é que dá para ver no timbre da tua voz. Que dá para ver na veia da tua garganta quando você fala com a gente, assim. O entusiasmo entre de um ao outro, um ao outro. Porque é muito fácil a gente ser otimista, né, Rick, quando tudo tá dando certo. Quando nossas contas tá paga. Quando nossa saúde tá ok. Quando a nossa família tá em dia. É muito fácil a gente ter fé nesse tipo de circunstância. É muito fácil a gente acreditar que as coisas vão acontecer com pingando o dinheiro na tua conta, as vendas acontecendo sem parar, as pessoas te ligando. É muito fácil você ter fé quando o mercado encaixa, quando tudo tá beleza, os planetas estão alinhados, o céu tá azul. É muito fácil ter fé nesse tipo de circunstância. O verdadeiro vendedor, ele tá ali quando o momento não tá ali. Uma vez, eu vi uma frase de um cara chamado Sérgio, grande amigo, que ele falou o seguinte: Caio, o tempo não determina se eu vou sair de casa, ele só determina a minha vestimenta. Tá chovendo, sai de casa. Bota uma capa de chuva. Se tá louco, vai com roupa leve. Se tá ventando, vai com corta-vento, mas saia de casa. O tempo não pode determinar se você vai ou não sair de casa, ele só pode determinar sua vestimenta. E essa analogia do tempo é que a circunstância, cara, não importa, entre aspas, se você tá no inverno, sai de casa, faz a sua parte. Se tá na primavera, sai de casa, faz a sua parte. Ah, não tá para a sua parte, Li, faz a sua parte. Você já foi para areias de Copacabana, no vento, na chuva? Já foi? Claro que já, porque eu pagava aluguel, né? Eu tinha necessidade de ir, aí voltar do primeiro atributo. Só que eu era um cara que estudava, eu treinava. O que eu falo? Venda é treinamento, eu treinava. E eu jogava em equipe. Tá, mas o que isso tem a ver com ir para a areia em dias de chuva, em dias de vento? Tem a ver que eu já formava uma equipe com um cara do depósito de água que morava próximo à Copacabana e eu morava na Baixada. É longe pra caramba, 2 horas de um local para o outro. Não tinha como da Baixada eu saber se tinha sol em Copacabana. Mas ele morava lá, tinha como ele me informar se tinha. Então eu me relacionava com esse cara e antes de sair de casa eu já perguntava: e aí, Tiago, como é que tá o tempo aí hoje? Ele olhava e falava: ó, deu bom, tá? Tá aqui 34, 35, pode descer que é água. E eu já descia de água. Se ele me falasse: ó, Rick, deu ruim, tá? Tá armando um chuvão aqui. Eu descia da mesma maneira, ia para a central e comprava capa de chuva antes da chuva cair. Porque eu já tinha informação que ia chover. 50 capas de chuva no centro do Rio, na minha época, era mais ou menos uns R$ 50, uma por uma. Eu ia para Copacabana porque o turista não sabia que ia chover, ele via para o Rio. Ele não sabia que ia chover. Ele simplesmente estando no Rio, ele quer ver o mar. O turista chegou no Rio e fala: eu não vou embora sem pisar nessa areia. Ele queria ver o mar.
Eu pegava as capas, descia para o centro, comprava as capas, pegava as capas e ia para Copacabana. E levava água. E eu vendia capa de chuva para o mesmo turista que ia lá tomar sol. Ele deu azar que não tinha sol, mas ele queria ver o mar, só que ele não queria se molhar. E aí eu estava lá para vender capa de chuva. Os meus concorrentes não, os meus concorrentes falavam, não, cara, tá chovendo, eu vou dormir hoje, tal, vou ver uma série, etc. Eu tinha necessidade, meu parceiro. Então, se chovesse, eu vendia capa de chuva. Na porta da Central do Brasil, o cara que saiu da Baixada, assim como eu, ele saiu da Baixada sem chuva, sem saber que no centro ia chover. Só que eu saí primeiro que ele, com essa informação. Então eu chego no centro primeiro que ele, compro a capa de chuva e já fico na porta da Central esperando ele descer do trem 3 horas mais tarde, já chovendo. Sem guarda-chuva e sem capa. Quem ia vender capa para esse cara? Eu. Porque esse cara não poderia chegar molhado no trabalho dele. E os meus concorrentes não foram, porque na mente deles choveu, então não dava para vender água. Meu parceiro, você não tem necessidade, então não. Se você para trabalhar com vento, você tem que ter necessidade. Se não dá para vender água, vende outra coisa. Vende guarda-sol, sombria, capa de chuva. Eu estava lá. Tá, mas e a água? Onde entra nisso? Meu colega, você pensa que o cara vai descer na Central do Brasil e vai sair correndo até a porta do trabalho dele e ele não vai dar sede, não? É onde eu entrava de novo. Porque ele me comprava a capa, eu falava, eu no seu lugar levava uma água pro meu compadre. Porque você vai correr aqui, eu vou até saber me dar uma capa e uma água, eu já vendia 2. Então, ao invés de eu perder venda com água, eu ganhava dinheiro com água e agregava coisa naquele negócio e fazia 2 vendas pro mesmo cara. E eu tinha outra vantagem, que o meu concorrente não foi, então a demanda, a procura era maior e a oferta era menor e eu estava lá vendendo. E por que eu conseguia fazer isso? Porque eu pensava, eu antevia a situação, eu trabalhava em equipe, eu tinha um cara que já me informava como estava o tempo lá, eu já sabia onde comprava a capa, eu saía muito cedo de casa, eu não acordava às 8 horas da manhã, eu já chegava na porta do cara que ia comprar para comprar a capa quando ele estava abrindo. E isso era 2 horas mais cedo do que normalmente as pessoas descem por cento. Elas vão descer para pegar serviço mais tarde no centro comercial do Rio, 8, 9 horas, 10 horas, no horário da loja abrir. E 8 horas eu já estava na porta do Central com a capa e com a água. Eu estudava aquilo. E aquilo dava muito certo. Mas se você não vender a capa toda, não tem problema, eu levo elas para casa, porque vai chover outro dia, meu colega. E eu já botei o produto lá. E os outros caras só sabiam vender água. É como se eles estivessem dentro de uma bolha que fala, não, eu só consigo vender água. Eu sou vendedor, meu colega. Eu vendo. Eu vendo água, eu vendo qualquer uma outra coisa. Eu vendo. Os caras não, eles não tinham olhar de agregar valor a você mesmo para atender a demanda. Venda é o quê? Lei da oferta e da procura. A procura mudou? Então você tem que mudar a oferta. Eu, no caso, eu agregava mais uma oferta. Eu não deixava de levar. É lógico que eu levava uma quantidade menor, porque eu não, a chance de eu vender mais capa do que água era enorme. Mas eu não deixava o meu nicho e agregava valor dentro do nicho que eu estava oferecendo mais um produto. Então eu estava na frente dos demais no que se refere a conhecimento da procura e conhecimento sobre venda e jogar em equipe. Os caras achavam que empreender era trabalhar sozinho. Eu sou meu próprio patrão, trabalho para mim, etc. Eles não se relacionavam com o cliente final e se ele não se relacionava com o cliente, ele não tinha cliente, ele só tinha comprador. Porque todo mundo que está na rua, a princípio, é apenas um comprador. Nem todo comprador é cliente. A função de quem vende não é vender para comprador, é transformar comprador em cliente, é fazer cartela de cliente. Eu fazia isso. Os caras não faziam, porque eles não se relacionavam. Se você não se relaciona, você não cria cartela. Se você não cria cartela, você tem que começar todo dia de uma nova maneira. Então eu tinha cartela de cliente. Eu me relacionava com o dono do depósito de água. Os caras não gostavam do dono do depósito. Na visão deles, o dono do depósito era um cara rico, que só queria dinheiro, que a água era cara, que era aquilo. Na minha visão, ele era um parceiro de negócio. Negócio é dinheiro, meu parceiro. A função básica de um negócio é dar lucro. O cara tá certo, ele tem que querer lucro mesmo. Só que eu tenho que ter boa relação com esse cara. Porque esse cara pode me informar, eu lá na Baixada e ele em Copacabana, se tá chovendo ou se tá fazendo sol. E essa informação vale pra caramba. E aí eu descia me relacionando com os caras. Os outros caras não se relacionavam com os caras, não tinha equipe. Eles acreditavam que empreender era trabalhar para si mesmo, empreender era trabalhar sozinho, aí eu saía muito na frente dos caras. Com o tempo, os caras, baseados na minha melhora de resultado, no meu desempenho, os caras começavam a melhorar. Eles eram forçados a melhorar para não ficar tão atrás do ritmo. Só que era foda, né, cara? Porque eu ser melhor não poderia ser também uma zona de conforto. Então eu tinha que ter absoluta certeza que os caras estavam me observando, porque isso me forçava a melhorar a mim mesmo todos os dias. E aí eu continuava crescendo, e eu estimulava os caras a crescer mais ainda. O resultado disso foi os caras migrar de 3 caixas para 13 caixas, 14 caixas, quando eu saí da areia. Então, eu saía na frente, eu não deixava de descer porque o tempo não estava bom.
Eu descia porque eu já tinha entendido que a procura ia mudar e eu já estava preparado para atender a procura para aquele tipo de tempo. Enquanto um chora, outros vende lenço. Então, enquanto um assiste série, eu vendo capa de chuva. E ainda vendo uma água de quebra, porque o cara vai ter que correr para chegar, vai dar sede, aí é onde eu entro novamente, bebendo. Pegou? Rick, cara, animal, cara. Animal. Animal, animal, animal. Animal. Vou. Quando você veio pra São Paulo, cara? Quando você veio pra São Paulo? Na frente de Eu quatro. passei por aí anteontem. Ah, eu sei que Eu estava em São passei. Paulo. Eu tava porque eu tava em Turvo, Santa Catarina. Aí palestrei em Turvo, de lá fui para. Na verdade, eu saí de casa no dia 3 para outra coisa. Então, foi até bom você perguntar quando eu vou para São Paulo, Eu que isso é um quando outro atributo. você tá fora de casa? Oi? Quantos dias você estava fora de casa, né? Pois é, isso é um outro atributo que a galera tem que ter, tá? Pagar o preço. Eu saí de casa no dia 3, quarta-feira passada. Dia 3. Fui para Belo Horizonte, compromisso Belo Horizonte dia 4, dia 5, sexta, quinta e sexta, no caso. Sábado eu embarco para Turvos, interior de Santa Catarina, desço em uma cidade, transporte terrestre até Criciúma, depois transporte terrestre até Turvo, e faço uma palestra em Turvo no sábado, volto para Criciúma. Depois de Criciúma, eu sigo para São Paulo, o meu assessor segue para Belo Horizonte, eu fico em São Paulo e chego em casa na segunda-feira, dia 8. Eu saí no dia 3. Então, meu parceiro, se você não estiver disposto a pagar o preço também, não vai funcionar, não. É muito bonitinha a história do Rick, do Caio, do Flávio, etc, etc, mas todos esses caras pagam um preço muito alto para seguir nessa caminhada, nessa pegada aí. Tem um preço a ser pago. E esse é um atributo muito importante que a galera precisa entender. Pagar o preço. Crescer dói. E quem não entender isso, leva mal não, mas vai ficar para trás. Sem cicatriz, não tem. Sem luta, não dá. Respondendo a sua pergunta, quando eu vou para São Paulo, eu vou ver isso com a Marisa, porque eu não consigo mais responder essas paradas assim na lata. Porque essa correria é gigante. Mas eu vou ver com a Marisa uma data livre, que eu estou te devendo, ainda tem muito tempo, tá, galera? Já era para eu ter ido gravar com o Caio, mas essa correria que, graças a Deus, eu fico, porque eu sou um cara muito grato à minha entrega. Tá aqui esse monte de livro do Rick, aí do Caio, esse monte de livro. E graças a essa entrega, eu não parei sequer na pandemia. Eu muita palestra, muita publicidade, consegui continuar na mesma pegada, mesmo em um tempo pandêmico, porque eu entrego de fato aquilo que eu prometo, né? E aí a minha correria ficou enorme, então não parei. Aí por isso eu não fui gravar com o Caio ainda, mas vou, tá, Caio? E vou ver com a Marisa uma data para que nós possamos fazer aí uma parada pessoalmente. Eu adorei, eu adorei. Eu acho que a turma que está aqui, eu vou até liberar os comentários, Rick. Até liberar os comentários agora, só um pouquinho, porque fica na minha cara aqui, você, os comentários, a força do não. Mas eu adorei tanto, cara. Adorei tanto. Meio que fui falar uma loucura aqui, cara. Bate ponto à frente de 4.000 pessoas. Eu já vou combinar essa para São Paulo, que você vai vir, a gente vai gravar podcast, a gente vai falar, vai, enfim, espalhar os seus livros e a sua mensagem para os 4 cantos do Brasil. Mas eu quero muito gravar uma aula sua pro Vente da força do não, cara. Essas suas histórias, as sacadas, os atributos, de um jeito, cara. De um jeito. Eu aposto que o Flávio estivesse aqui, ele ia pular da cadeira também, porque reflete aquilo que a gente acredita, reflete a nossa vida. A sua caminhada, a sua maratona, cara. Nas areias de Copacabana, sabe, essas sacadas, esse contexto, os atributos, e isso fica óbvio para todo mundo, tem que todo mundo pulou na cadeira, cara. Fala assim, cara, todo mundo agora pegando o seu isopor, cada um tem o seu isopor, sei lá como você chama ele. Todo mundo tem o seu isopor. Eu tenho meu isopor. O Rick tem o isopor dele. Tem 4.000 pessoas que todo mundo tem seu isopor, cara. E quando a gente desligar essa live, cada um vai pegar o teu isopor, a gente vai colocar os pés na areia de Copacabana e a gente vai pra guerra, cara. E essa analogia, sabe, dessa maratona, que na verdade você fazia uma maratona realmente, cara. E esses inputs, eu vou gravar isso, cara. Vou gravar isso. Você topa, cara. Você topa Nós quando vamos você vier. combinar, vai ser um prazer a gente fazer essas coisas, porque essa galera, eles não percebem, cara, infelizmente, baseado, é claro, cada um no caos que tá, não percebe que o sucesso é óbvio, cara. O sucesso é óbvio, como 2 e 2 são 4. Não é simples de entender, mas ele é óbvio. E aí eu consegui entender isso muito antes do vídeo, que eu já estava aqui. Sucesso para mim são níveis, né? Onde o Rick está hoje é um nível de sucesso, sim, mas sucesso são vários outros níveis, inclusive os meus, por exemplo, se não pegar no fuzil, pegar na caixa de isopor, é sucesso pra caramba, baseado no lugar que eu nasci. Sucesso são níveis, mas é óbvio, sucesso é uma questão óbvia.
Então, nós precisamos levar essa informação para mais pessoas para que eles entendam isso. Né? Eles entendam que não é fácil, mas que não é impossível. E não é impossível porque é óbvio. Então, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível, basta ser óbvio. Se é óbvio, deixa eu entender essa parada aí, porque eu também quero realizar essas coisas na minha vida. Então, quando a gente possibilita que os caras realizem isso nas vidas deles, nós estamos abrindo, dando uma contribuição gigantesca para uma parcela de sociedade gigantesca, baseado naquilo que nós, de fato, materializamos. Né? Eu não gosto da teoria de ser guru de internet, eu não gosto disso. Eu sou o cara da caixa de isopor. Eu sou o rico, vendedor, eu não sou guru de internet. Eu falo daquilo que eu materializei, eu nem gosto dessa ideia. Mas eu gosto muito de dizer para as pessoas, baseado em coisas que eu de fato materializei, que tem como ser provadas, que é óbvio. Que eu quebro muita coisa que a galera fala, ah, mais. A história do Rick derruba. A ampla maioria desses mais, não sei o que mais, não sei o que mais, a minha história derruba. Ela vai derrubando. Várias dessas coisas baseado em onde eu consegui chegar. Aí alguém vai falar, ah, mas você teve um padrinho, meu parceiro. Você pode até ter um padrinho. Ele não fica ao seu lado 3 dias, se você não for de fato bom naquilo que você disse. Então não tem a ver com ter padrinho. Tem a ver com saber o que você tem que ser feito e fazer. Escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Baseado em entender não, em buscar conhecimento, em treinamento, em humildade, em resiliência, em muita fé. É isso. Se você não entender isso, você vai continuar apedrejando a história do outro, ao invés de olhar para aquela história e falar o que esse cara fez de diferente do que eu fiz que levou esse cara a ter esse resultado. O que esse cara fez diferente do que eu fiz que levou esse cara a ter esse nível de mentalidade. Como esse cara criado no caos da miséria consegue tanta tranquilidade, tanta serenidade para passar tanto conceito tão complexo de maneira tão simples. É muito óbvio. Para mim é uma questão óbvia. Bora falar sobre isso. Pegou a visão? Muito. Peguei a visão. E ó, eu tenho putz, comentários aqui, galera deixando uma mensagem maravilhosa aqui para todo mundo. Meu parceiro, obrigado demais, viu? Obrigado demais, tá voando. Assim que desligar, follow-up, nos passos de venda follow-up, assim que eu desligar com a live, eu vou te mandar uma mensagem. Turma, fica comigo mais um pouquinho aqui. Vou liberar o Rick, porque eu sei que a agenda dele tá lotadaça. Eu combinei com ele 1 hora aqui, já vai dar 9 horas. Então, Rick, vou te soltar para você inspirar mais águias com a tua história, com a tua mensagem, com a tua força. Eu sigo com a turma aqui mais um pouquinho, mas obrigado pela tua presença sempre, viu, irmão? Te amo pra caramba. Depois que eu terminar aqui com a turma, já vou follow-up, né? Follow-up. E a data. O Brasil merece te conhecer sempre, cada vez mais, irmão. Você é um cara incrível, velho. Incrível. Sou teu fã pra cacete. Cara, eu sou grato à vida por eu não ter desistido lá atrás, e eu não ter desistido lá atrás me possibilitou conhecer pessoas como o Caio, assim. Um cara que tem brilho no olhar, que é pautado por família, com muita lealdade, que trabalha pra cacete, que apesar de não ter passado pelo que eu passei, também não nasceu no berço que está hoje, ele construiu muita coisa, baseada, é claro, no berço que nasceu, mas ele construiu muita coisa para além disso. Orgulho imenso de você, da família, da sua luta, dos seus livros. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho, né? Ó, tá aqui, e o outro tá aqui também, deixa eu ver aqui. Tá, cadê o outro livro? Rick, como vendedor de Seja Foda é o cara. O melhor vendedor de Seja Foda depois de mim é o Rick. A Ana tá vendo aí? O outro tá aqui também. Eu não sei onde não, mas tá cheio de livro aqui. Gosto pra caramba desse cara aqui. Então, eu tenho orgulho de poder contar para as pessoas. Sabe o Caio Carneiro? Pois é, eu sou amigo dele. Isso pra mim é uma honra. Porque onde eu nasci, me contaram lá atrás que não era possível. Que não dava para chegar, que um favela conheceu um bilionário? Nunca. Um favela chegar perto de um cara que vendeu 500 mil cópias de um livro nele? Nunca. Um favela ter um triplex? Você tá louco, parceiro. Um favela não pegar no fuzil? Me contaram tudo isso, eu não acreditei em nada disso. E essas coisas me trouxeram a conhecer o Caio, a Fabi, o Flávio, o Nigro, o Joel e várias outras pessoas. E hoje me leva a motivar os outros lá e contar, era mentira aquela parada. Tá? Dá sim para conhecer o milionário, dá sim para ser amigo do Caio, só que você tem que pagar o preço para que isso aconteça. Porque os caras são águia e águia não voam com pardal. Essa é a missão. Respeito máximo por você, meu parceiro. Como diz meu amigo Mano Brau, liga eu, liga nós, onde preciso for, no paraíso ou no dia do juízo. Sucesso, galera! Respeito máximo. Beijo, Rick. Beijão. Manda um beijo pra Fabi e pra família aí. Abração. Tchau, tchau. Beijo, irmão. Beijo, irmão. Nossa, senhoras e senhores, onde você está aí? Eu vou até liberar aqui onde você está. Uma salva de palmas. Manda uma palminha pro Rick Chester. Meus amigos não estão mais aqui. Rick Chester merece as nossas palmas hoje. Turma, pelo amor de Deus, que live incrível, cara.
Hum, que live maravilhosa. Que live maravilhosa. Palminha, eu vi que vocês estão na palminha aí. Que incrível. Ó, palminha aqui para todo mundo. Ó, pessoal, putz. Ó, o Alan, ó, a Dani, todo mundo na palminha. Incrível, 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 turma. Incrível. Os atributos. Ah, adoro o Rick, adoro o Rick. Adoro o Rick porque ele tem esse DNA, nossa. Deve você ver, cara. Se você perceber esse DNA do espírito da venda dentro dele, e esse espírito se transformando nas ações, do jeito que pensa, é fundamental isso, cara. É fundamental. E agora, alguns recados. O primeiro que não poderia começar melhor, né? Ontem a gente abriu as inscrições do programa Vende-se. Para quem não conhece, o programa Vende-se é o maior programa de vendas do Brasil, onde eu e o Flávio Augusto da Silva somos os seus professores nesse programa de vendas. É um programa de 5 semanas, onde as 3 primeiras semanas os alunos ficam comigo. Você vai fazer uma faculdade de vendas, você vai entender todos os processos, para todo mundo que quer vender mais. Para todo mundo que quer fazer de 2022 o teu melhor ano profissional e você bater os seus recordes. Vendas é o maior motor, não importa se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é advogado, arquiteto, médico, se você vende produto, serviço, B2B, B2C, não importa. E ó, só para você ter uma noção, cara, que a nossa página tá maravilhosa. Aqui eu vou mostrar, modéstia à parte. Pum, pum, tantã. Ó, assim, ó, vou mostrar a nossa página. Olha o que você vai aprender no programa. Ó, essa é a nossa página. Se você entrar vende-se.com, aqui, ó, já está aberto durante 5 semanas. Aqui tem um vídeo apresentando um pouquinho do programa Vende-se. E, ó seus professores, você vai estar muito bem servido. 3 semanas você fica comigo. Depois, você já afiadaço em vendas, você vai ter a aula com o Flávio. Olha a nossa metodologia. Olha tudo que você vai aprender. Primeira semana, algumas crenças, eu vou preparar o terreno para poder construir certinho vendas na sua cabeça. Então, a gente vai algumas crenças limitantes, comportamento correto, alguns mitos em vendas. Depois você vai entender todo o funil de vendas, as etapas, processos. E cada uma das etapas, follow-up, apresentação, como você vai fazer uma apresentação que vende, como você contornar objeções. Sabe quando você apresenta o teu produto, o teu serviço, alguém fala, tá caro, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho perfil, você vai aprender como contornar objeções, estratégia de pós-vendas, estratégias de acompanhamento, estratégias de prospecção, você vai aprender como gerar demanda. Como gerar demanda de trabalho, você vai aprender como gerar demanda de trabalho. Então, você vai passar por todas as etapas do processo de vendas. Venda é uma mistura de ciência e arte. E depois eu te entrego para o Flávio Augusto, que ele vai te levar ainda para um outro patamar. Você vai fazer uma pós-graduação em vendas com ele durante mais 2 semanas para você bater todos os seus recordes profissionais. Não importa aquilo que você venda. Tá bom? Massa? E as inscrições abriram ontem e aproveita, porque nos primeiros dias de inscrição ainda a gente dá R$1.000 de desconto, privilegiando os alunos que estão com fome, cara. Né? As pessoas que vão nos primeiros dias, é aquela pessoa que tá com muita fome, cara. Tá parecendo o Rick Chester, cara. Tá parecendo o Rick. Eu vou deixar essa live gravada, que foi muito top, cara. Galera, deixa salva, vou deixar salva. Principalmente para quem às vezes perdeu o comecinho. Presente para todo mundo, essa live ficará salva, tá? E olha só que legal. Então, durante 5 semanas, então, para todo mundo que está aqui, e você tem o objetivo de fazer 2022, porque é a nossa última turma deste ano, última turma de 2021, última turma do ano, para você que está com o objetivo de fazer com que o 2022 seja o seu melhor ano profissional, que você comece a conquistar seus objetivos, conquiste sua liberdade, você precisa do maior motor de popa que você precisa aprender a vender. Para muitas pessoas, vendas não é sexy, mas venda é muito sexy, como o Flávio falou ontem. Quando você incorpora a venda no teu coração, quando você sabe cada etapa, você sabe o que fazer, você entende o jogo por detrás do jogo, você vai entender o jogo por detrás do jogo, pá, profissionalmente, vendas é a maior habilidade, tá bom? Então, o link está na minha bio, é só você entrar na minha bio, você já consegue direto lá no site do Vende-se. No mais, para todo mundo, uma ótima semana. Espero poder te receber como aluno, tá bom? Espero poder te receber como aluno. Eu e o Flávio Augusto da Silva estaremos prontos, cara. Prontos para dar o nosso melhor. E você vai ver, já se prepara, tá? Já se prepara. Porque se vocês curtiram a live de hoje, se você curtiu a live de hoje, você não sabe o que te espera durante 5 semanas. 5 semanas. Tá bom? Beleza? Show? Sessões são sempre, pessoas perguntaram aqui, as sessões são sempre feitas ao vivo,
tá? Por que, Caio, por que você e o Flávio, vocês não gravam e deixam pra tudo? Porque a gente gosta. A gente gosta de fazer ao vivo. Caio, mas fica gravada, você pode ver em qualquer horário mais confortável para você, só que a gente faz as nossas sessões ao vivo, porque nossa entrega, eu e o Flávio, a gente tem essa habilidade professoral, então a gente gosta de servir, a gente gosta de estar lá ao vivo com os alunos, tá bom? Mas se você quiser ver em qualquer horário alternativo, pode também. E na página tem tudo lá. Tem todas as informações, está na página, tá bom? Tá tudo muito certinho. E eu vejo vocês, alunos, em breve. Gostei, cara. Gostei de fazer uma live assim. Vocês acham que eu devia fazer mais lives assim? Hã? Lives assim? Você viu? Nem avisei nada. Puxei um amigo meu. Pum! A gente bateu um puta papo. Top, né? Eu também gostei. Ó, vai começar meu dia muito melhor também. Então, farei mais. Prometo. No mais, vejo vocês. Link na bio pro programa Vende-se. Se permita. Invista em você. Para você fazer de 2022 o teu melhor ano profissional, cara. E você conquiste os seus objetivos. Tá bom? Deixa a gente te ensinar. Tô louco para te ensinar. O Flávio tá louco para te ensinar. Tá? Link na bio. Vai lá.